Hoje falarei sobre uma fronteira cujo cruzamento mudou o mundo. Para muitos cientistas, atravessar essa fronteira foi até mesmo um ponto de virada sem retorno possível na história da humanidade, na escala da grande história da vida na Terra. É provavelmente até o evento mais importante desde o desaparecimento dos dinossauros, já que desencadeou epidemias que causaram dezenas de milhões de mortes. O colapso de civilizações inteiras, deslocamentos de populações europeias e africanas e uma transformação radical dos ecossistemas em escala global. E em períodos de tempo extremamente curtos. Devemos a ela, até indiretamente, a Revolução Francesa, o Carnaval do Rio, pizza havaiana, Chile com carne e ratatouille. Evento chamado Grande Intercâmbio Colombiano, que transformou o mundo. De maneira tão espetacular e irreversível quanto grandes erupções vulcânicas ou o impacto de um meteoro, tudo começou com algumas centenas de homens que atravessaram um oceano. Dito isso, vamos voltar à nossa história, que começa no início do século XV, com o desenvolvimento de um novo tipo de embarcação, as caravelas. Com velas quadradas e triangulares, estas não dependem só do vento de popa para avançar. São manobráveis, enfrentam ondas do alto mar e transportam até 150 toneladas de mantimentos no porão. Antes da chegada das caravelas, o mundo era grande e as civilizações, em sua maioria, estavam separadas umas das outras por vastos oceanos. A Europa Ocidental e o Extremo Oriente seguiam em grande parte desconectados, com seus intercâmbios comerciais e intelectuais barrados pela influência dominante das nações muçulmanas. No centro do Velho Mundo, controlavam as principais portas das rotas da seda. Ao sul, a África subsaariana e seus impérios costeiros quase não negociavam com a Europa e eram pouco conhecidos pelas civilizações da Ásia Oriental e Meridional. Quanto ao que poderíamos chamar de hemisfério oriental e ocidental do mundo, o Velho e o Novo Mundo, eles evoluíam em total ignorância da existência um do outro. Mas, com o desenvolvimento da caravela na Europa, tornou-se possível perder a costa de vista por muito tempo, aventurar-se muito além do horizonte nos vastos oceanos. Em 1492, a expedição de Cristóvão Colombo chegou ao Caribe, após cruzar o Atlântico com barcos aprimorados. Ela vai desencadear uma série de eventos que, em cascata, terão consequências planetárias. Em apenas algumas gerações, as trocas e a mistura possibilitadas por esses barcos de um novo tipo transformam radicalmente os ecossistemas e as sociedades dos dois hemisférios, a ponto de destruir os equilíbrios políticos e mudar para sempre a história da vida na Terra. Escravos africanos acabam nas alturas da América do Sul, extraindo prata de minas escavadas nas ruínas do Império Inca, que será vendida na China pelos espanhóis. Em Meca, Manila e Madrid, o cheiro do tabaco das Antilhas se espalha em grandes nuvens de fumaça. Os comerciantes espanhóis aguardam sua porcelana e sua seda asiática vindas do México. Grande parte do comércio com a China ocorre via América Central. Enquanto ao longo do Oceano Índico, os marinheiros holandeses usam conchas das Maldivas como moeda de troca por escravos de Angola. O que muitos ignoram é que nos porões dos navios que voltavam da América, os maiores despojos não eram ouro ou prata, mas plantas e sementes. Enquanto isso, nos galeões rumo ao Novo Mundo, os passageiros mais perigosos não carregavam armas nem armaduras, mas eram seres vivos, invisíveis, micróbios que haviam se instalado em pacíficos animais domésticos. E que, mesmo sem querer, embarcam na grande transformação do mundo e mudam o equilíbrio dos continentes. Ao pisarem nas Américas, os europeus acabam fazendo tudo colidir e se misturar. Dois mundos ricos em ecossistemas, plantas, animais e patógenos que os sustentam e que, até então, permaneceram sem contato, separados há milhões de anos pela imensidão de um oceano. Em poucas décadas, cavalo, vaca, ovelha, cabra, porco, galinha, cachorro e gato chegam às Américas.
Junto ao trigo, centeio, arroz, café, alho e cebola. Enquanto isso, tomates, batatas, feijões, amendoins, pimentas, mamões, baunilha, cacau, abóboras, mandioca, tabaco, girassol, abacate, batata doce e outros chegam das Américas para cultivo na Índia, China e Sudeste Asiático, antes de serem consumidos algum tempo depois na África, na Europa e em seguida na Austrália. Então, é claro, ao longo da imensidão dos tempos que nos antecederam, as espécies não esperaram a chegada dos conquistadores para passar da Eurásia para a América, notadamente pelo Estreito de Bering ou pulando de ilha em ilha no Pacífico e vice-versa. Mas essas transferências muito raras envolviam poucas espécies. Nada tão massivo e rápido havia acontecido até então. Para entender a importância das primeiras viagens transatlânticas, vamos revisitar a história e analisar o fascinante Cristóvão Colombo. Cristóvão, como também é chamado, cresceu na classe média de Gênova. Cidade-estado independente e potência marítima, expandia seus postos comerciais pelo Mediterrâneo e Mar Negro. Colombo não estava destinado a mudar o mundo. Primeiro aprendiz de tecelão, depois grumete, aos 10 anos ele já era corsário durante as guerras de religião na França, por volta dos 20 anos. E então, pelo acaso das circunstâncias, com experiência no mar, ele vira comerciante e viaja para Portugal, Inglaterra e Islândia. Aos 30 anos, ele conquista espaço na corte do rei e rainha de Castela, graças aos livros e mapas que ele compra e revende. Conversando com intelectuais e poderosos, a ideia de atravessar o Atlântico surge nele. Colombo sempre sonhou com as Índias, essa região do mundo próspera e idealizada que, a leste da Ásia, é repleta de incontáveis especiarias, sedas, perfumes e louças de luxo que chegam à Europa em pequenas quantidades e a preço de ouro através dos mercadores árabes e venezianos. Como muitos letrados europeus de sua época, Colombo leu e se aprofundou no Livro das Maravilhas, de Marco Polo. Muitas vezes ele sonha em chegar às Índias, Sudeste Asiático e às míticas Catai e Cipango, China e Japão. Desde meados do século XV, as caravelas, novas inovações navais, permitem aos portugueses avançar cada vez mais ao sul para tentar chegar às Índias, contornando a África. E é nesse momento da história, propício à exploração, que Colombo consegue obter financiamento da coroa da Espanha. Uma viagem que deveria levar ao país do sol nascente, navegando rumo ao poente. A ideia dele é ir para o oeste e cruzar o vasto oceano entre a Europa e a cobiçada Ásia. Curiosamente, foram anos de negociação até Fernando e Isabel da Espanha aceitarem financiar essa arriscada viagem. E Colombo quase conseguiu que seu projeto fosse financiado pelo rei da França, Carlos VIII. É fácil imaginar que a história do mundo teria sido diferente. Talvez ainda mais surpreendente seja que o financiamento da primeira expedição de Cristóvão Colombo provavelmente ocorreu devido a um erro de cálculo. Para estimar a imensidão do oceano entre Europa e Japão, além da duração e viabilidade da expedição, Colombo se apoia nas observações do astrônomo Alfargani, sábio árabe do século IX, cujos cálculos subestimam um pouco a circunferência da Terra. E a esse pequeno erro inicial, Colombo vai acrescentar um enorme. Ao confundir as distâncias dadas em milhas árabes com as dadas em milhas romanas, ele vai reduzir ainda mais o tamanho do mundo em mais de 1/3. E é esse erro que vai tornar o projeto dele de chegar ao atual Japão atravessando o oceano algo crível no papel. E acabar de convencer a coroa da Espanha a aceitar financiar um projeto comparável, em termos de custos e perigosidade, a um voo espacial dos dias de hoje. Quando a expedição de Colombo parte do arquipélago das Canárias. Segundo os cálculos deles, a tripulação chegaria a Cipango após percorrer cerca de 4.500 quilômetros para o oeste. Só que, na realidade, são 12.500 quilômetros em linha reta que os separam do arquipélago japonês. Nenhum navio da época conseguiria fazer essa viagem sem escalas.
de modo que os membros dessa expedição provavelmente teriam morrido todos de fome, perdidos no meio de um imenso oceano se o continente americano não existisse. Mas o fato é que esse continente está lá, não é? Em 1492, após 36 dias de viagem e quase sem mantimentos, a expedição chega a uma pequena ilha do Caribe chamada San Salvador. Eles acreditam estar perto do arquipélago japonês e dos tesouros da China. Durante as 4 expedições seguintes e até sua morte, Cristóvão Colombo continuou acreditando que havia chegado lá, na Ásia, e prestes a contornar rotas comerciais de Veneza e do Império Otomano para acessá-las. A primeira expedição de Cristóvão Colombo, que contava apenas com 3 navios e 90 homens, e que só tocou superficialmente algumas ilhas desse continente, sendo apenas um leve empurrão, diante da grande mudança que se aproximava no mundo. Uma mudança que só começa de verdade com a segunda expedição, que, muito mais ambiciosa em número de pessoas, foi planejada para se estabelecer a bordo dos 17 navios que ela incluía. Havia cerca de 1.500 pessoas, sendo 1/3 soldados, 1/4 artesãos, comerciantes, agricultores, ferreiros e carpinteiros e 1/5 colonos. Assim como dezenas de padres que seriam os primeiros a semear as sementes da religião católica na América Latina. 5 séculos depois, há quase 500 milhões de fiéis por lá. Dentro dessa expedição, ninguém sabe, mas o que vai transformar mais profundamente as Américas não são as armas, nem as ideias, nem mesmo os 1.500 humanos que embarcaram para se estabelecer nesse novo mundo. Mas e os 100 cavalos, 3 ou 4 vacas e cerca de 30 porcos, ovelhas e cabras? Como as centenas de galinhas nos porões, e que abrigam doenças já presentes entre os europeus, para as quais possuem imunidade. Doenças que vão se espalhar como pólvora, muito mais rapidamente do que os espanhóis por todo o continente, e subjugar as grandes civilizações americanas antes mesmo do encontro com os europeus. De repente, vírus como a varíola, o sarampo, a gripe, a hepatite, a pneumonia ou bactérias como a tuberculose, a difteria, a cólera, o tifo ou a escarlatina começam a circular, criando o maior choque epidêmico da história humana e talvez até da história da vida na Terra. Em apenas algumas décadas e ao longo das diferentes expedições que percorrem o litoral americano, os povos indígenas das Américas enfrentam milênios de epidemias eurasianas, ondas que vão varrer do norte ao sul das Américas e matar de 75% a 90% dos habitantes do continente, sendo que a maioria deles nunca terá encontrado um europeu em vida. Para comparação, os grandes episódios de peste na Europa dizimaram apenas 50% da população. E esse massacre é quase unilateral, porque a única doença que fez a viagem no sentido inverso e passou das Américas para a Eurásia foi uma doença sexualmente transmissível. A sífilis desencadeou sua primeira epidemia no Velho Mundo em 1495. Mas nada se compara em perdas ao cataclismo nas Américas. Como explicar que tantos patógenos do Velho Mundo tenham passado para o Novo e sido tão numerosos e virulentos? A razão é que, diferente da Ásia e Europa, as culturas das Américas raramente conviviam com animais. Se deixarmos de lado os perus, o cão preto do México e as lhamas nos Andes, os sapiens das Américas não tinham animais domésticos, enquanto, do outro lado do Atlântico, as populações humanas viviam com aqueles que haviam domesticado. Há milênios, muitos edifícios eram até mesmo dedicados a eles, do estábulo ao galinheiro, passando pelo curral. As portas dos castelos eram feitas para um homem a cavalo passar, mas isso não existia. Nas Américas, essa proximidade gerou crises sanitárias constantes na história do continente euroasiático e piorou muito a saúde dos europeus. Muitos relatos dos primeiros viajantes transatlânticos, aliás, demonstram sua admiração por esses homens e mulheres de muita saúde, de uma beleza e limpeza notáveis. Mas não se enganem, mesmo que a domesticação de animais fosse bastante rara, o continente americano estava longe de ser selvagem.
quando, 30 anos após a primeira expedição de Cristóvão Colombo, Hernán Cortés avança pelo interior do México e se depara com a cidade impressionante de Tenochtitlan, a atual Cidade do México. Ele descobre uma cidade com 200 mil a 300 mil habitantes. Isso a tornava uma das maiores cidades do mundo, apesar de ter metade do tamanho de Pequim, o coração já superpovoado do Império Chinês. Na época de Cortés, só Paris e Constantinopla rivalizavam em população na Europa. Quanto a Sevilha, então sede da coroa espanhola, era 4 vezes menor que a capital asteca. Tenochtitlan era uma maravilha da engenharia, além de seu tamanho. Localizada no centro do lago Texcoco, essa cidade, erguida sobre ilhas artificiais e cortada por muitos barcos, sobrevivia graças à agricultura intensiva. Igualmente espetacular, realizada em jardins flutuantes chamados chinampas. E então, nessa cidade cuja limpeza e complexidade fizeram sonhar os exércitos de Cortés, antes que eles começassem a destruí-la minuciosamente. Os animais domésticos estavam quase ausentes, o que contrastava fortemente com as cidades europeias, cheias de cavalos, porcos, galinhas, patos e seus excrementos. Na primeira metade do século XVI, ao entrarem no interior do México, europeus encontram muitos frutos, legumes e cereais desconhecidos, e que foram domesticados por civilizações que fizeram sua própria revolução neolítica e desenvolveram a agricultura. E ao fazer isso, eles vão levar essas plantas também novas para eles, para todo o mundo, transformando a agricultura mundial. Resumindo, vamos usar como exemplo um prato que nos faz lembrar as terras dos cowboys do Arizona ou Texas, e que tem suas origens distantes no México, o chile com carne, um nome que já revela o intercâmbio colombiano. Carne vem do espanhol, significando carne, e chile, do náhuatl dos astecas, significa pimenta. O mais interessante não está aí, seja você mais chile. No século XIX, a versão original era um ensopado de pimenta e carne cozida com especiarias. Ou se você adicionar arroz, feijão vermelho, tomates, milho ou pimentão, como é comum atualmente. O que você precisa lembrar é que a receita de um chile não é nem texana nem mexicana, porque ele faz parte do patrimônio da humanidade. O arroz, que pode ser colocado nele, foi originalmente domesticado no vale do Yangtze Chuan, na China, há cerca de 8.000 a 10.000 anos. O alho que se adiciona é originário da Ásia Central e cultivado na bacia do Mediterrâneo há mais de 5.000 anos. Assim como as azeitonas, o óleo que nos permite fritá-lo, a carne bovina que se adiciona. Provavelmente é uma vaca leiteira aposentada, não um touro castrado, descendente dos auroques domesticados no Oriente Próximo há 10.000 anos. As chamadas especiarias mexicanas, geralmente usadas, na verdade, vêm de outros continentes. Lá encontramos cominho originário do Oriente Próximo, orégano que surgiu na Europa, e sementes de coentro moídas que inicialmente cresciam em estado selvagem em vários lugares, no Oriente Médio e no sul da Europa. Quanto ao feijão vermelho, aos tomates e às pimentas, todos vêm de plantas que, há 5 séculos, só cresciam nas Américas e em nenhum outro lugar do Velho Mundo. Antes do intercâmbio colombiano, ninguém na Europa, Índia, África ou China havia provado pimenta? Antes da chegada dos europeus à América, não existiam cowboys, vacas ou cavalos por aqui. A imagem dos índios norte-americanos como nômades a cavalo é resultado do intercâmbio colombiano. Uma reação dos ameríndios à transformação que aconteceria um pouco mais tarde, nos séculos XVIII e XIX. Enfim, a maioria dos pratos típicos de uma região do mundo, que muitas vezes são considerados tradições culinárias ancestrais, na verdade são novidades. Pratos que jamais teriam existido sem esse choque biológico entre o velho e o novo mundo. Para ilustrar o quanto o grande intercâmbio colombiano transformou totalmente as práticas culinárias mundiais, podemos usar quase qualquer prato popular como exemplo. Aqui estão os ingredientes para preparar ratatouille, prato típico do sul da França.
E agora vamos separar o que é necessário para essa receita e que existia no Velho Mundo do que originalmente crescia nas Américas. E aí, acho que você percebe o problema. Isso também funciona com pizza havaiana, prato italiano famoso em Nova York, que leva tomate do México e abacaxi. Uma fruta que originalmente só crescia na América do Sul e no Caribe, e que mais tarde passou a ser cultivada em massa em várias regiões tropicais, incluindo a ilha do Havaí. Se você, como eu, é iniciante em botânica, ao ver uma espiga de milho, provavelmente só pensa em um prato delicioso. Para um pesquisador em agronomia, ainda é um mistério como as grandes civilizações do México, por meio da seleção, cruzaram os teocintos, uma erva daninha gigante, transformando sementes originalmente assim em outras como estas. Além das antigas práticas agrícolas do Novo Mundo, arqueólogos também encontraram vestígios e grandes estruturas humanas que passaram despercebidas pelos conquistadores. A Amazônia foi por muito tempo vista como uma terra virgem e selvagem por excelência. No entanto, apesar de sua extraordinária biodiversidade, ela era ocupada por humanos. Nas terras dessas regiões foram encontrados nas últimas décadas carvão, cerâmicas e restos de peixes em grande quantidade. Todos datados entre 800 e 500 depois de Cristo, e que foram acumulados intencionalmente para transformar o solo pobre e ácido da bacia fluvial do Amazonas em uma terra extremamente fértil, a famosa Terra Preta. Mesmo que esses vestígios de atividade, chamados antrissolos, sejam difíceis de mapear na maior floresta equatorial do planeta, entre 0,1% e 1% da superfície da Amazônia é formada por esse antrissolo muito fértil. Esses vestígios arqueológicos mudaram a estimativa tradicional da população amazônica pré-colombiana, que era estimada em torno de 1 a 2 milhões de pessoas. Para a faixa de 6 a 12 milhões, pesquisadores encontraram maior densidade de árvores frutíferas perto dos principais sítios arqueológicos usando imagens de satélite. Agora eles buscam áreas da floresta com muitas árvores frutíferas para encontrar novos sítios arqueológicos. A Amazônia era na época terra agrícola e grande pomar. Foi em uma dessas regiões esquecidas e retomadas pela floresta, no norte da Bolívia, que ela foi domesticada pela primeira vez. A mandioca, símbolo que revolucionou a agricultura e culinária tropical, especialmente na África. E o mais louco de tudo isso é que o colapso das populações ameríndias não apenas transformou as paisagens, a tal ponto que regiões cultivadas a perder de vista pela mão do homem foram, em poucas décadas, retomadas por florestas densas. Isso também, provavelmente e de forma indireta, abalou os equilíbrios do clima. Deixe-me explicar para vocês vão ver, é fascinante. Quando os europeus chegam às costas americanas, muitos grandes centros de povoamento sedentário prosperam então na costa e no interior do continente. A Confederação Iroquesa, no Nordeste, além dos Cherokees, Creeks e Apalaches, ou ainda os povos originários da civilização mississippiana, que se unirão no século XVII sob o nome de Chactás. No futuro leste dos Estados Unidos, todos os anos, os ameríndios acendiam grandes fogueiras sazonais de propósito para controlar o crescimento das árvores e liberar áreas de pastagem para os grandes herbívoros dessas regiões, como cervos e bisões. Ao causar o colapso das populações nativas da América, os patógenos europeus, indiretamente, acabaram com esse controle de vastos territórios através do fogo. No entanto, esses grandes incêndios provocados liberavam quantidades consideráveis de monóxido de carbono, 2 na atmosfera em poucas décadas. Após o choque epidêmico, a floresta se recompõe e se fecha no leste da América do Norte, capturando muito monóxido de carbono, 2 nesse processo. Estima-se que, em um século, entre o Canadá e a Flórida, uma área equivalente à da França foi recuperada, de paisagens do tipo pradaria para a floresta densa, e isso vai ter consequências surpreendentes.
Acredita-se de fato que o ressurgimento dessa imensa floresta pode ter contribuído para desencadear o que os climatologistas chamam de Pequena Era do Gelo, um episódio climático muito longo que durou quase 3 séculos e se caracteriza, no hemisfério norte, por invernos rigorosos, verões amenos e colheitas desastrosas, responsáveis por muitas fomes e, indiretamente, por climas políticos extremamente conturbados. A queda da dinastia Ming, a independência americana ou até mesmo a Revolução Francesa foram, portanto, um pouco alimentadas pela fome, provocada, entre outras coisas, pela queda das temperaturas e pela desregulação das precipitações, consequentes ao desaparecimento dos nativos americanos, cujo número em todo o continente diminuiu em menos de 2 séculos, de 60 milhões na chegada dos europeus para menos de 4 milhões no fim do século XVI. Claro, vários outros fatores intervêm e ajudam a explicar a queda acentuada das temperaturas que ocorre no Atlântico Norte, dos anos 1550 ao fim do século XIX. Entre eles, menor intensidade da nossa estrela na superfície e erupções vulcânicas especialmente violentas nesse período. Com suas cinzas, devolveram ao espaço parte da radiação solar. A erupção do vulcão Tambora, na Indonésia, em 1816, matou mais de 100 mil pessoas nas ilhas próximas e provocou um ano sem verão, o que resultou no colapso das colheitas na China, na América e na Europa, onde fomes causaram também cerca de 100 mil mortes. Esses fenômenos, como manchas solares e vulcões, não explicam sozinhos a duração dessa pequena era do gelo. Tanto que alguns pesquisadores supõem que uma terceira força poderia ter atuado, a do crescimento em massa das árvores na América do Norte. Ao sequestrar rapidamente muito monóxido de carbono, 2 teria acentuado o resfriamento do clima. Essa hipótese segue em debate, mas devo dizer que gosto da ideia de que micro-organismos tenham contribuído indiretamente para a queda das temperaturas e para acentuar isso localmente. Fomes que podem ter causado revoluções, como as que fundaram os Estados Unidos ou derrubaram a monarquia francesa em 1789. Seja esse o caso ou não, o que no final do século XVIII salva as classes mais populares da Europa. Contra a fome, as batatas salvam mais que as revoluções. Quando pensamos bem, são elas as verdadeiras joias do intercâmbio colombiano, pois esse caule subterrâneo modificado, que chamamos de tubérculo e que veio dos Andes, tirou o norte da Europa da fome, alimentou a população de forma barata e liberou mão de obra e recursos para projetos coloniais. E a industrialização durante o século XIX. É por todas essas razões que muitos historiadores consideram a batata como o tesouro mais importante trazido das Américas. Vale ressaltar que as poucas variedades que se firmaram no velho continente transformaram tudo. 4 vezes mais produtivas que os cereais por hectare, as batatas são capazes de crescer em solos relativamente pobres, além de quase não sentirem frio, granizo, tempestades ou intempéries. Na verdade, se continuamos a cultivar cereais, é principalmente pela facilidade de transporte e armazenamento, e também porque não poderíamos viver sem pão. E como dizem tão bem os irlandeses, é melhor não colocar todas as suas batatas na mesma cesta. Na primeira metade do século XIX, a Irlanda adotou em massa a batata como complemento do leite e da cerveja. Essa dieta atendia quase todas as necessidades deles. Para quase 40% da população, a batata era até mesmo o único alimento sólido que consumiam. 3 pesquisadores comprovaram a eficácia dessa dieta em 1925. Por 161 dias, comeram apenas batatas, leite e cerveja, sem deficiência, sem perda ou ganho de peso e sem, citando-os, desejo irresistível de mudar de alimento. A batata representa a vida e morte, pois o intercâmbio colombiano é interminável. Em 1845, o míldio, fungo da América do Norte, chegou à Irlanda e destruiu metade das colheitas em poucas semanas. No ano seguinte, o míldio devasta tudo. O intercâmbio colombiano trouxe muito à Europa, de repente ele retoma.
Em poucos anos, a Irlanda perderá um quarto da população, com 1 milhão morrendo de fome. E quase 2 milhões de outras pessoas serão obrigadas a fugir do país e migrar para os Estados Unidos, Canadá e Austrália. E agora, os irlandeses também se tornaram uma peça do grande intercâmbio colombiano. Dessas ondas de deslocamento de plantas, doenças e humanos. Hoje, estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo têm origens irlandesas, enquanto a população atual da ilha, somando norte e sul, é de 6,3 milhões de pessoas, bem abaixo dos 8 milhões de habitantes que viviam na ilha antes da chegada do mildio. No mundo, e especialmente na Europa, a batata também está no centro da transformação da agricultura de subsistência em agricultura industrial, utilizando massivamente fertilizantes e pesticidas. O guano foi o primeiro fertilizante exportado, vendido e usado industrialmente no século XIX. Inicia-se a exploração industrial dos enormes montes de excrementos de aves marinhas presentes nas ilhas das costas sul-americanas e que eram utilizadas pelos incas para fertilizar seus campos de batata. Muito antes da chegada do homem branco, entre 1840 e 1880, o Peru vai exportar 12 milhões de toneladas desse ouro branco extraído em condições desumanas, até o esgotamento dos depósitos, que vão enriquecer consideravelmente o país, oferecendo-lhe 80% de suas receitas, e fez as terras agrícolas da Europa e América do Norte aumentarem a produtividade, tornando-nos dependentes de fertilizantes nitrogenados. No final do século XIX, para combater a chegada em massa de outra praga vinda das Américas, o besouro do Colorado ou Dirifor, da batata. Europa do Norte e Estados Unidos da América, após o míldio, aplicam em massa pesticidas com arsênico nos campos de tubérculos. Só a partir dos anos 1960, com o diclorodifeniltricloroetano, que seu perigo para solos e humanos será reconhecido. Na China, batata doce e milho se tornam essenciais ao tirar camponeses da fome durante a pequena era do gelo e transformar o país de modo duradouro. Menos de um século após as primeiras expedições de colonos, entre 1580 e 1590, os arrozais do Vale de Fujian, a região do leste da China, que fica de frente para Taiwan, são prejudicados por fortes precipitações. E as fomes se sucedem, até que é dada a ordem de plantar batata doce em massa. Em um século, a população chinesa passa de 70 para 130 milhões de habitantes. E a conquista dos territórios áridos e montanhosos do oeste do Império do Meio pelo povo Han é facilitada pelo plantio de batata doce, batata e milho, que são plantas capazes de crescer nos solos pobres dessas regiões, com rendimentos impressionantes. Pensar que, sem essas etnias, a China e os Han não seriam o gigante geográfico atual. É só um pequeno passo adiante. Hoje, a China concentra 3/4 da produção mundial de batata doce e é o segundo maior produtor de milho do planeta, atrás dos Estados Unidos da América. E depois de falar sobre a influência das plantas americanas na China e na Europa, preciso falar com vocês dos efeitos consideráveis que o grande intercâmbio colombiano teve no continente africano. Nas primeiras décadas após a chegada dos colonos, a Europa já precisava de mão de obra para explorar as riquezas do Novo Mundo. As populações ameríndias são dizimadas por doenças europeias e exploração colonial. Quanto aos europeus, eles morrem no trabalho, sob o calor úmido dos trópicos ou infectados pela malária. Para superar a crise de mão de obra, os primeiros colonos das Américas, portugueses, espanhóis, depois franceses e ingleses, recorreram aos ricos e poderosos reinos que encontraram nas costas da África Ocidental. E o comércio, ou melhor, o crime que eles vão imaginar juntos, vai se transformar para toda a África em uma maldição. Tráfico humano comandado por europeus, com a ajuda de grandes reinos da África Ocidental, como o reino do Daomé, no atual Benin, ou o do Congo, na região do atual Angola, vão progressivamente despovoar a África subsaariana e enraizar conflitos étnicos, cujas feridas persistem até hoje.
Pense que se estima que para cada africano que foi reduzido à escravidão nas Américas após ser arrancado à força de suas terras, há outros 2 que morreram no mar ou em conflitos armados relacionados à sua captura. Por muito tempo, os africanos superaram os europeus em número nas Américas, especialmente no Brasil e Caribe. Ao todo, entre 12 e 20 milhões de africanos foram deportados em 400 anos de escravidão. Entre 10 e 20% dos que chegaram ao Brasil e Caribe conseguiram fugir das plantações. Eles virarão quilombolas, fugitivos. Sua história clandestina e o encontro com os povos ameríndios ficaram ausentes dos livros de história por muito tempo. A arqueologia tenta hoje encontrar vestígios desses acontecimentos que nunca foram registrados em papel. Outros permaneceram nas plantações até organizarem revoltas, como a que levou à independência do Haiti ou de Saint-Domingue. Esses africanos arrancados de suas terras, tratados como plantas, estão no centro do intercâmbio colombiano, da história das Américas e das grandes lutas modernas. Neste continente que as circunstâncias tornaram deles, esses deportados e seus descendentes criam um novo mundo mestiço, inventando músicas e danças, pratos que hoje são considerados patrimônio imaterial da humanidade e que, do norte ao sul, moldam as culturas americanas contemporâneas. Pratos como o jambalaya, na Louisiana, ou a feijoada no Brasil, têm raízes africanas e podem se juntar. Meu chile, com carne como símbolo comestível do grande intercâmbio colombiano, pense nisso da próxima vez que você cozinhar, a história do mundo está ali, aconchegada no seu prato. No século XXI, a globalização segue mudando receitas, culturas e ecossistemas. Homens, mulheres, barcos, plantas e animais protagonizam essa rápida e incessante recombinação. E às vezes, vírus e bactérias que ainda não se manifestaram totalmente.